De forma incansável, a Lua acompanha o nosso planeta, marcando presença em praticamente todos os dias no céu. Existe apenas um momento em que ela desaparece por completo, durante a fase nova. Nessa configuração, ela vai se posicionar entre a Terra e o Sol, deixando voltada para nós justamente sua face não iluminada, o que a torna invisível a olho nu por alguns momentos. Ainda assim, essa ausência é apenas aparente. A Lua continua ali, fiel à sua órbita, exercendo sua influência gravitacional sobre os oceanos, mas nem sempre vai ser assim. Ano após ano, ela vai se afastando lentamente, a uma taxa média de 3 centímetros por ano. Infelizmente, num futuro distante, a Lua vai ficar muito pequena no céu por causa desse distanciamento. No vídeo de hoje, você vai entender como a Lua vai ficar muito pequena no céu terrestre. A história da Lua começa de forma violenta, a partir de um impacto colossal que remodelou completamente a jovem Terra. Após esse evento, os detritos lançados ao espaço começaram a se unir lentamente, formando um corpo ainda incandescente, envolto por um oceano de rocha derretida. Nesse estágio inicial, a Lua estava extremamente próxima do nosso planeta e exercendo uma influência gravitacional muito mais intensa do que temos hoje. Com o passar do tempo, à medida que esse material foi resfriando e se consolidando, a Lua iniciou um processo contínuo de afastamento. Esse distanciamento não ocorreu de forma abrupta, mas sim gradual, resultado direto das interações gravitacionais entre a Terra e o seu satélite natural. Nos primórdios da existência da nossa Lua, ela estava a meros 22 mil quilômetros de distância da Terra, e hoje ela está em média a 400 mil quilômetros. Por conta disso, naquela época, ela orbitava de forma muito mais rápida e em um intervalo de tempo muito curto. E devido a esse afastamento, a gravidade era basicamente implacável, causando atrito tanto na Lua quanto na Terra. E é aqui que está justamente a chave para entender esse afastamento lunar. O mecanismo por trás desse fenômeno é conhecido como interação de maré. A gravidade da Lua puxa os oceanos da Terra, formando as marés. Mas como o planeta gira mais rápido do que a Lua orbita, essas protuberâncias de água ficam ligeiramente adiantadas em relação à posição da Lua. Esse desalinhamento cria um efeito de empurrão gravitacional, transferindo a energia da rotação da Terra para a órbita lunar. Como resultado, a Terra vai lentamente perdendo a velocidade de rotação, enquanto a Lua ganha energia suficiente para se afastar. Esse processo é extremamente lento, mas contínuo. Hoje, medições precisas mostram que a Lua se distancia da Terra a uma taxa média de 3 centímetros por ano, um valor pequeno na escala humana, mas significativo ao longo de milhões e bilhões de anos. Esse afastamento também explica por que os dias na Terra já foram muito mais curtos. Logo após a formação da Lua, nosso planeta completava uma rotação em cerca de 5 horas. Com o passar do tempo, a perda de energia rotacional fez com que os dias se alongassem gradualmente, até as atuais quase 24 horas. Ou seja, o simples fato de ter essa duração de dia está diretamente ligada à presença e à influência da Lua. Atualmente, a Lua se encontra a uma distância média de 380 mil quilômetros, variando entre 350 mil quilômetros no perigeu e mais de 400 mil quilômetros no apogeu. Esse equilíbrio orbital é o resultado de bilhões de anos de evolução dinâmica, moldada por forças gravitacionais e pela troca constante de energia entre os dois corpos. O mais impressionante é que esse processo ainda está em andamento. Mesmo agora, enquanto você assiste a esse vídeo, a Lua continua sua lenta jornada para mais longe da Terra. Centímetro por centímetro, ela segue em afastamento. E mesmo que esse afastamento seja imperceptível no dia a dia, ao longo de milhões de anos, acumulando 3 centímetros a cada ano, veremos que sim, a Lua vai ficar menor no céu e esse distanciamento vai ser implacável. Bom, isso quer dizer que o diâmetro angular da Lua hoje não vai ser o mesmo daqui a alguns milhões de anos, justamente porque ela está ganhando distância, e quanto mais distância ela ganha, menor ela vai ficando visualmente em nosso céu. A gravidade da Lua faz com que as águas do planeta se deformem, criando as marés.
No entanto, essas elevações não ficam perfeitamente alinhadas com a posição da Lua, pois existe um pequeno atraso no deslocamento da água. Esse desalinhamento é o que sustenta todo o mecanismo responsável por empurrar a Lua para longe. Como a Terra gira mais rápido do que a Lua orbita, essas massas de água acabam ficando ligeiramente à frente da posição da Lua. Isso faz com que elas exerçam uma força gravitacional adicional sobre o satélite, transferindo energia da rotação terrestre para a órbita lunar. Ao mesmo tempo, esse processo gera atrito, o que desacelera lentamente a rotação do nosso planeta. Esse efeito combinado faz com que a Lua ganhe mais e mais energia e se afaste cada vez mais. A energia da rotação da Terra vai para a órbita da Lua e quanto mais velocidade ela ganha, mais ela consegue vencer a gravidade do nosso planeta. Outros fatores também participam desse processo, ainda que de forma mais sutil, como a inclinação da órbita lunar, sua excentricidade, a estrutura interna da Terra e até mesmo a influência gravitacional do Sol. Com o passar dos milhões de anos, esse afastamento impactará diretamente o tamanho aparente da Lua no céu. À medida que ela se distancia, seu diâmetro angular diminui. Chegará o momento em que a Lua não será mais capaz de cobrir completamente o disco solar, mesmo nos alinhamentos mais precisos. As estimativas indicam que em cerca de 600 milhões de anos, os eclipses solares totais deixarão de acontecer. A partir desse ponto, todos os eclipses solares serão do tipo anular, com um anel de luz do Sol visível ao redor da Lua. O espetáculo da totalidade, como conhecemos hoje, simplesmente deixará de existir. Por outro lado, os eclipses lunares continuarão ocorrendo e poderão até se tornar mais profundos e prolongados. Com a Lua mais distante, ela poderá atravessar as regiões mais centrais da sombra da Terra, permanecendo por mais tempo, imersa na umbra, o que pode resultar em eclipses mais longos e potencialmente mais escuros. Mesmo com esse afastamento contínuo, a Lua não terá tempo de escapar da órbita terrestre. Em um cenário teórico extremo, após dezenas de bilhões de anos, a Terra e a Lua poderiam entrar em rotação síncrona mútua, estabilizando a uma distância em algo próximo de 450 a 500 mil quilômetros. Vale ressaltar que essa taxa de afastamento não permanece constante ao longo do tempo. Isso ocorre porque a velocidade com que a Lua se afasta depende diretamente da distância entre ela e a Terra. À medida que a órbita lunar se expande, o próprio mecanismo que transfere energia vai perdendo eficiência, fazendo com que a migração se torne cada vez mais lenta. Mesmo com todo esse modelo teorizado, levaria cerca de 121 bilhões de anos para que a Lua atingisse aproximadamente metade do raio de Io da Terra, uma região limite onde a influência gravitacional do planeta ainda consegue manter objetos em órbita. No entanto, na prática, isso nunca vai acontecer, porque isso vai acontecer primeiro com o Sol. Ele vai inchar em uma gigante vermelha e, por consequência, vai acabar engolindo os planetas mais internos, como Mercúrio, Vênus, Terra e até possivelmente Marte, encerrando de uma vez por todas a história do sistema Terra-Lua. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!